Olá, saudações a todos. Nesse vídeo eu quero causar um pouquinho de polêmica aqui sobre o Promob. O que vocês acham da distribuição de modelos aqui no Promob em relação a materiais madeirados com veios, com sentido de veios? Vocês acham padrão, acham normal, acham que está correto ali? Você ter que escolher entre vertical e horizontal? Você chega numa loja de material e vai comprar ali um álamo, por exemplo, que tem veios, né? Eu quero uma placa de álamo horizontal e outra placa de álamo na vertical. Então, isso não existe, né? Eu sempre deixei naquela, não, vamos lá, se foi assim que foi desenvolvido, vamos trabalhar assim. A gente vai lá e seleciona entre o vertical e o horizontal e tá tudo certo. Mas tem umas problemáticas em relação a isso. Não é assim que acontece na prática. Na prática, você vai lá e compra uma única chapa, né? Um MDF que ele tem os veios que seguem pela maior medida, né? No comprimento, na largura. E se você quiser trocar a posição, tem que ser trocada a posição da peça. Se a peça está na horizontal, você quer ela na vertical, você tem que girar a peça. E no Promob é o contrário, você tem que girar a chapa. Você tem uma peça ali, tem uma porta no caso, vamos por assim dizer, um exemplo. Você quer essa porta na vertical, você tem que ir lá nos modelos, no modelo de chapa vertical. Se você quer no horizontal, você tem que clicar no horizontal. E nesse vídeo, eu vou colocar a tela do meu computador, eu vou mostrar como que a gente aborda essa questão. Vamos lá para a tela do computador. Nos Promobs existentes, né, convencionais, ele te dá as opções de vertical e horizontal. No caso aqui eu tenho horizontal e vertical. As fábricas, elas só disponibilizam um único tipo de material. Ele está sempre pegando o sentido maior da chapa. Eu acho que essa escolha não deveria existir aqui. Você tem que simplesmente pegar um material, esse material é único. O que tem que ser girado é a sua peça que tem que girar. Quando você vier aqui escolher um material, no caso aqui do álamo, você tem que, ao invés de girar a chapa, tem que girar a sua peça. Eu desenvolvi uma fórmula melhor de trabalhar com isso, de lidar com isso. Ao trocar o modelo do material, eu tenho uma única opção, que é a chapa álamo sem vertical, sem horizontal. É simplesmente única, que é a forma que a fábrica disponibiliza. Quando você escolhe aqui, você vai ter uma única opção para escolher. A forma de você mudar, caso você precise girar esse veio, que ele seja no sentido horizontal, eu acho que não deve ser feita aqui. Ó. Ela deve ser feita na sua peça e para isso eu criei um atributo no configurador de dimensões que vai fazer isso para mim. Aqui, como padrão, ela está no sentido vertical, como vocês estão vendo aqui. Caso eu precise muito dificilmente colocar ela no sentido horizontal, porque como no meu caso aqui, eu acredito que a maioria esmagadora dos marceneiros usa sempre no sentido vertical, né? Que fica mais bonito, mais harmonioso. Você pega o tamanho maior da chapa, então a gente sempre usa no sentido vertical. Mas caso houver a necessidade de ser no sentido horizontal, a gente vem aqui no configurador de dimensões. Você pode tanto colocar na peça selecionada como nos itens existentes. Eu vou alterar todos os itens existentes, que ele vai alterar para mim a porta e as travessas. Então vamos aplicar aqui. Ó. Ele está indo lá nas nossas peças cadastradas e girando as nossas peças. O que ele fez aqui? Ó? Ele girou a nossa peça. Então, ela ficou no sentido horizontal. Porque como que funciona na prática da marcenaria? Você vai pegar aqui no sentido horizontal dela, você vai colocar aqui 2.750, né? Que é o tamanho da chapa. 2.750, que é o tamanho maior da chapa. Por 1.850, né? Que é as placas que a gente tem disponível no mercado aí. Então, a sua peça, né, que está no sentido horizontal, lá no plano de corte, no otimizador, você vai cortar ela nesse sentido aqui, ó. Ela vai pegar o veio da chapa. O veio da chapa, quando você compra, ela é nesse sentido. A chapa ela é toda assim, ó, pegando a maior medida, que é o comprimento, a largura, né? Então é assim que funciona na prática. Então vamos gerar um plano de corte aqui desse módulo inferior para vocês verem como que ele funciona lá no CultiPro. Vamos gerar, depois a gente vai gerar um plano de corte no sentido contrário para vocês verem a diferença. Então aqui ele vai exportar lá para o CultiPro a peça sempre na horizontal aqui, ó, sempre.
o que gira é as medidas. Nesse sentido horizontal, a nossa porta, por exemplo, aqui, ó, painel de porta, a menor medida está aqui no comprimento, porque a gente quer que ele segue o veio horizontal. Então, se a gente for no plano de corte, a gente vai ver que ela está na posição certa. Aí, ó, o sentido da chapa é esse aqui, né? E a porta está seguindo na horizontal. A porta, as travessas, a vista, né? Então tá tudo correto, né? Do jeito que a gente quer. Se você olhar aqui no projeto, você vai ver que esse 394 está na largura. O 642 está na profundidade, porque a largura da chapa é 2.750, a profundidade da chapa, a altura, é 1.850. Então, a largura da porta está pegando a largura, aqui, ó. A largura da porta está pegando a largura e a altura da porta está pegando a altura da chapa. Está pegando a profundidade aqui, ó. Então tá correto. É isso que tem que acontecer. Horizontal, horizontal. Agora vamos voltar lá e vamos girar para o sentido vertical. Vamos pegar esse mesmo módulo, vamos mudar aqui para o veio no sentido vertical. Vamos aplicar aqui, deixar ele fazer o giro. Então ele está, ao invés de girar a nossa chapa, ele está girando a nossa peça. Ele fez o giro aqui da porta para vertical. Agora a gente vai gerar o plano de corte e vai perceber que a posição da peça que mudou, não a posição da chapa. A chapa, ela continua sempre do jeito que você comprou ela, que a fábrica disponibilizou, né? Então aqui, ó, você vai perceber que a peça está sempre no sentido horizontal. O que alterou aqui foi a metragem. A porta que estava com 394 aqui na largura, agora ela inverteu. Pegou 642, passou para o lado da largura. Da mesma forma que no sentido horizontal, esse 394 estava aqui, ó. Ele estava no sentido inverso aqui, ó. Então, com isso, a chapa continua intacta, ela tem 2.750 por 1.850 normalmente, como todas, e aqui no plano de corte é que fez a mudança. Ela agora girou, entendeu? Aqui, ó. O sentido da placa é sempre o mesmo, igual você compra lá na madeireira. A sua porta e a sua travessa que girou aqui agora. Isso é o que acontece na real. Então é assim que a gente tem que trabalhar, entendeu? A gente tem que desenvolver a nossa biblioteca nesse formato, para fazer de acordo com a realidade que acontece na marcenaria. Eu até tenho perguntado por que a Promob já não desenvolveu assim. Ela coloca aqui 2 placas para você mudar. Você quer escolher um álamo desse aqui, você tem que escolher entre horizontal e vertical. Aqui não. Nesse nosso sistema que a gente está desenvolvendo agora, o material é um só, do jeito que você compra, as peças é que faz o giro. Pensando dessa forma, na próxima aula a gente vai poder dar sequência na nossa biblioteca abordando dessa forma. A gente vai criar um único modelo e vai criar as nossas peças com possibilidades de girar. E aí, minha gente, faz sentido para vocês esse novo método que eu desenvolvi, ou a gente deve seguir o método antigo da Promob, escolhendo entre horizontal e vertical? Polêmica, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, curta, leve esse conteúdo para os seus amigos marceneiros, projetistas, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus.